Olá, meus inscritos, estamos de volta aqui para darmos continuidade a algumas pinceladas sobre o nosso direito administrativo, especialmente militar, e as nuances relativas aos processos disciplinares. Eu estou voltando porque, atendendo a um input do Júnior Mendonça, ele falou comigo: olha, capitão, o senhor te retirou os vídeos do YouTube, que muito nos ajudava a nossa defesa, o nosso conhecimento de direito administrativo. Eu falei: Júnior, a pessoa assiste o vídeo, mas não dá um like, não compartilha, não se inscreve, isso desmotiva. Mas eu, pensando bem, eu falei assim: mas o Júnior, ele foi um camarada que foi atingido por isso. Então, para mim já tá bom. Se você gostar do vídeo, achar que é interessante, se for útil para você, compartilhe. Compartilhe com teus amigos, dê a ele a chance de entender. Eclesiastes diz: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Conhecer a verdade é isso. Então, minha gente, olha só, hoje eu li um flash da notícia da web, dizendo que um determinado comandante de polícia militar iria solicitar a um superior tribunal que a polícia pudesse prender administrativamente os policiais militares. Aí eu falei: rapaz, olha, isso já foi assunto na minha monografia e todos sabem todos já ouviram falar que o regulamento disciplinar do Exército, ele é inconstitucional. Então, houve uma ação direta de inconstitucionalidade já há bastante tempo de um determinado procurador a respeito dessa inconstitucionalidade. Aí foi decidido que ele não é inconstitucional pelo STF. Aí eu fui procurar a fundo, na ocasião, por que ele não tinha sido declarado inconstitucional. Porque, pelo que eu entendi, eu ainda estava estudando um pouco ainda no direito, não entendia muito, mas pelo que eu entendi, lá nas formalidades, no que foi pedido, o procurador, ele pediu a inconstitucionalidade de todo o regulamento disciplinar do Exército. E ele não é todo inconstitucional. Eu vou explicar para você, você vai entender. Aí você vai segurando aí, por quê? Porque isso aí vai ser útil na tua defesa. Existem algumas polícias militares no Brasil que já não têm previsão de cerceamento de defesa nos seus regulamentos disciplinares. Por quê? Então agora eu vou começar a explicar para você e você vai dizer assim: mas de que me adianta isso aí no processo administrativo disciplinar? Para você, talvez, o administrador ele não vá levar isso em consideração na hora de punir, mas é uma ferramenta que você tem para apresentar para o teu advogado e dizer: olha aqui, olha aqui isso aqui, doutor, por favor, me defenda aqui. Isso aqui é inconstitucional, eu não posso ser preso, eu não posso ser detido, eu não posso ficar impedido no alojamento. Então, é assim que funciona. A Constituição de 88, que é uma Constituição que é a lei maior, a Carta Magna, ela rege tudo. Lá no princípio da legalidade, o artigo 5º, inciso 2, ele fala assim: ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Aí agora vamos entender isso aí, tá? Você preste atenção, você vai entender, isso é facinho. Então, o Estado é o quê? O Estado não é o Estado do Rio, o Estado de São Paulo. O Estado é a União, Estados e municípios, tudo é Estado. O Estado é uma denominação que engloba o poder administrativo público. Ele é regido por leis. Então, e o direito de ir, vir e permanecer, ele é amparado nesse artigo 5º, inciso 2 da Constituição Federal. Então, se alguém dizer assim: você não pode ficar parado aqui na rua, sem estar em lei isso, ele está ferindo o teu direito de ir e vir, e é inconstitucional isso aí. Então, nós vamos chegar lá no procedimento administrativo. Agora, outro detalhe: quando se trata de direito, por exemplo, Código Penal, direitos individuais, a interpretação só pode ser extensiva, ou seja, ampliar, se for para beneficiar você. Se for para te prejudicar, não pode ser uma interpretação extensiva. Aí vai segurando aí, vai prestando atenção nisso aí, que isso vai ser importante para a tua defesa. Que acontece?
como eu falei, ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer nada a não ser em virtude de lei. Está lá no inciso 2 do artigo 5º da Constituição Federal, que é a carta maior, é a lei maior que rege todas as outras leis no nosso país, no Brasil. O que acontece? O regulamento disciplinar do Exército de 2002, lê o cabeçalho dele, o que está dizendo lá? É um decreto. Decreto é lei? Não. Decreto é abaixo da lei. Então, o decreto, se ele não é lei, ele não é para ser aplicado nas questões de cerceamento de liberdade. O administrador, ele pode, por isso que eu estou te falando que ele não é todo inconstitucional. Se ele pegar e te advertir, te repreender, não tem problema, ele não cerceou o teu direito de ir e vir. Agora, se ele pegar e te deixar impedido no alojamento, ele te deixar preso, detido, ele está cerceando o teu direito de ir e vir. Com base em quê? Com base num decreto, que é o regulamento disciplinar do Exército. Então, todas essas linhas que amparam o administrador a cercear o teu direito de ir e vir, eles são constitucionais. Aí você fala assim, mas capitão Adalto, quando que eu vou me defender com isso aí? Você vai naturalmente, se a tua punição for de cerceamento de defesa, você vai cumprir ela e depois você vai pedir anulação por ser inconstitucional. Isso certamente não vão dar. E se não derem, aí você vai entrar com uma ação e o advogado vai naturalmente, ele tem que ser um camarada entendido de Constituição, então ele vai pedir a declaração de inconstitucionalidade daquele caso concreto. Aí vai ser entre as partes, porque existem decisões do juiz que são para todos e somente entre as partes. No teu caso, que você vai ter que pedir isso aí para o advogado, isso aí não é só agora não, de 88 para cá já é assim, tá? Você vai solicitar o advogado da tua defesa, para ele, doutor, é assim, assim, assim que eu quero que faça, veja aí comigo aí. Aí o que ocorre? Isso aí depois, além de anular, sugere danos morais também. E anula tudo lá para trás, a administração ela é obrigada a anular. Então, da mesma forma, a lei penal, ela é lei, então ela pode cercear o direito, o cara vai ficar preso, porque está na lei. Aí você vai dizer assim, mas lá está escrito que é decreto. Mas esse decreto da lei penal, ele é anterior à Constituição. Então, a Constituição, quando foi feita de 88, ela recebeu como se fosse lei, com status de lei. Mas tudo, você pode olhar, tudo que modificou no Código Penal, está lá, modificado pelo decreto? Não, modificado pela lei tal. Pode olhar lá, procura lá, mudanças no Código Penal. Vai estar modificado pela lei tal. Como o decreto vai ser modificado pela lei? Porque ele tem o status de lei. Agora, o RDE de 84, que é anterior a 88, ele foi recepcionado com status de lei. Só que quando alguém em 2002 reeditou o RDE, ele revogou aquele. Ele revogou o de 84. O que aconteceu? Passou a não ter efeito. E depois de 88, entra o artigo 5º, inciso 2. Se você só pode ser cerceado da tua liberdade em virtude de lei, então todas as linhas que tratam de cerceamento cerceamento de liberdade de ir e vir do cidadão, quer militar ou não, é inconstitucional se for por força de decreto, tá? Então, fica essa dica aí para você se defender no processo administrativo. E, nesse sentido, vale para todas as polícias militares, bombeiros, vale para tudo, tá bom? Muito obrigado. E se você gostou, compartilhe, deixe o joinha, inscreva-se. Vamos mudar essa coisa aí, tá? Obrigado.